Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e hoje eu vim me apresentar um pouquinho para vocês e falar um pouquinho da minha história aqui em Évora, no interior de Portugal. Para quem não me conhece, né? Meu nome é Natália, moro aqui em Évora, já tem 3 anos, mas antes de morar aqui em Évora, eu morei na Irlanda, lá em Dublin, por quase 3 anos, então já são quase 6 anos fora do Brasil. E como eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, graças a Deus, sejam bem-vindos todos vocês. Eu sei que também tem muita gente, né, que acompanha aqui o canal, ainda não é inscrito, por isso eu já falo desde já, né, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui vermelho escrito inscreva-se, faça parte. Esteja aqui conosco, veja nossos vídeos sobre vida fora do Brasil, sobre viagens, sobre Portugal. Então vai ser um prazer ter você aqui comigo. Então faça parte, se inscreva, tá? E não perca nenhum vídeo. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória aqui em Portugal, né? O que eu vim fazer em Évora, o que eu estou fazendo em Évora, para você me conhecer um pouquinho mais. Bom, quando eu decidi sair da Irlanda para vir para Portugal, foi por 2 motivos, eu posso dizer assim, né? O primeiro era que eu não queria fazer uma coisa que eu não queria, que eu não tinha interesse, ou seja, para continuar lá na Irlanda, né? Eu tinha que continuar estudando e para isso eu teria que fazer uma graduação que eu não estava afim, ou seja, eu gostava da minha graduação de turismo, não queria fazer uma outra graduação. Se eu fosse fazer um mestrado, lá era muito caro, era tipo 10, 11 mil euros e eu não queria pagar todo esse valor, não podia também. E não era o meu interesse estudar lá na Irlanda. Eu queria continuar assim, se eu pudesse, mas em outras condições. Então, e eu também queria mudar um pouco de vida, sabe? Eu queria começar uma vida nova em outro lugar, ter novas experiências. Então, posso dizer que eu juntei o útil ao agradável, né? A não possibilidade de continuar lá sem ser como estudante, e eu não queria fazer outra graduação lá, e a possibilidade de começar uma vida nova em Portugal. E como eu queria fazer um mestrado que fosse mais barato, eu tivesse as mesmas condições e também na minha língua, apesar de falar inglês, eu me sentia mais confortável de fazer um estudo mais elaborado como um mestrado na minha língua, né? E também por ser muito mais barato. Então eu escolhi Portugal. Então quando eu ainda estava nessa decisão se eu ia, se eu não ia, se eu ia ficar na Irlanda ou não, eu resolvi aplicar para 2 universidades, né? Então eu apliquei para a Universidade de Aveiro e para a Universidade de Évora. Mas por que essas 2 universidades? Porque eram as 2 universidades que ofereciam o curso que eu queria, que era na área de turismo, e eu, vendo lá, tinha outras universidades também que ofereciam o turismo, mas não era naquilo que eu queria, não era exatamente o tema, o título, o foco naquilo que eu queria. Então eu encontrei em Évora e em Aveiro exatamente o curso que eu estava a fim de estudar. Então eu apliquei para essas 2 universidades ainda na dúvida se eu ia para Portugal ou não, e eu tive uma grande surpresa enquanto estava fazendo uma pequena viagem, uma curta viagem de 15 dias no Brasil. Lá eu recebi a novidade que eu tinha passado nas 2 universidades. Então eu recebi um e-mail de boas-vindas dizendo que eu tinha passado nas 2 universidades. Foi um momento bem conturbado, né? Eu estava no Brasil de férias, eu tinha que ajeitar toda a documentação, ainda naquela dúvida se eu ia, se eu não ia, se eu não ia, se eu não ia. No final das contas, eu resolvi separar toda a documentação enquanto estava no Brasil e voltei para a Irlanda, tá? Foi quando eu falei, ok, então eu tenho que decidir se eu vou ou se eu não vou. E eu decidi que eu ia. Eu falei, não, quero começar uma nova vida, quero fazer um mestrado, eu sempre gostei muito de estudar e essa era uma boa oportunidade, com uma boa propina, né, um bom valor. E era o meu sonho ter a oportunidade de um dia conhecer Portugal. Eu já tinha visitado antes, por poucos dias só, né, Lisboa, eu tinha ido para Lisboa enquanto eu morava na Irlanda. E eu queria ter uma oportunidade de saber como que era viver em Portugal. Então, analisando as 2 universidades, eu confesso que a minha decisão final foi pelo valor da propina, né, que a propina lá de Aveiro era mais cara para estrangeiro, então eram cerca de 2 mil e pouco. E na minha época, em 2016, quando eu fui para Évora, ainda era o mesmo valor para europeu e para estrangeiro, era 1.100 e pouco, se eu não me engano. Então era quase a metade do valor de Aveiro, e apesar de eu querer muito, a minha grande opção era sempre Aveiro, eu sempre quis ir para Aveiro. Eu nunca nem tinha ouvido falar em Évora, e eu falei, não, eu vou então pro lugar onde a propina é um pouco mais barata, era um curso também que eu estava interessada, dei uma leve pesquisada em Évora, gostei da cidade,
e eu decidi vir. E foi assim que começou a minha jornada aqui em Évora, nessa cidade que pra mim era tão desconhecida, eu nunca nem tinha ouvido falar, e se tornou meu lar por esses 3 anos, né? Évora é uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito bonita, uma cidade histórica, não, então recebe muitos turistas todos os dias, e eu posso dizer que de 2 anos pra cá esse fluxo aumentou ainda mais, então é possível você ver turismo aqui em Évora em qualquer época do ano, desde no verão, que o sol é de quase 40 graus, que você mal consegue colocar o pé para fora de tanto calor, até em dezembro, janeiro, quando tá o ápice do frio, às vezes temperaturas aí de 2, 1 grau, às vezes até negativo, e tem pessoas também na rua o tempo inteiro. Então Évora é uma cidade que recebe turistas de janeiro a janeiro, né? E Évora é uma cidade muito interessante, que ela é aquela cidade muito quente no verão e muito fria no inverno. Então, essa é uma parte engraçada, né? Não tem muito meio termo aqui em Évora. Você passa muito calor, você passa muito frio. Évora é uma cidade que está próxima das principais cidades, então eu gosto muito da localização daqui, porque eu consigo facilmente ir para Lisboa, 1h30, consigo ir para o Porto, 4h30, né, lá para o norte, consigo ir lá para Faro, 2h30, e para Espanha, cerca de 1h10, 1h15 eu já ultrapassei a fronteira da Espanha. Então estamos aqui numa localização muito boa. E apesar de não ser uma cidade grande, Évora é a capital de um distrito. Então Évora é a capital de um distrito, é como se fosse o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro, é como se Évora fosse a capital do distrito de Évora, né? Como se fosse o Rio de Janeiro cidade como Évora e o Rio de Janeiro estado como Évora distrito, né? Então Évora é a capital de um distrito. Então ela tem esse mix de cidade grande com cidade pequena. Então aqui você consegue ter aquela tranquilidade de não precisar de ter aquela vida tão corrida quanto é nos grandes centros, como Lisboa, por exemplo, né? Tem muita gente na rua, tem que pegar metrô, ônibus funcionando o tempo inteiro. Aqui é uma cidade, por exemplo, que você não pode contar muito com o transporte público. O transporte público até funciona aqui, mas é um pouco precário, as horas não são tão convenientes, então o ideal aqui é realmente que você tenha carro. E aqui você também consegue um pouco de tudo, sabe? Aqui tem entretenimento, tem shopping agora, né? Já tem aí, vai fazer 2 anos já que tem um shopping aqui, então você consegue ter muitas lojas, tem tudo aqui, tem muitos mercados, todos os mercados que se tem em Portugal, a maioria deles pelo menos tem aqui em Évora. Então Évora você consegue ter um pouco desses dois mundos, não é uma cidade tão isolada, não é uma cidade que não tenha nada, como algumas vilas e cidades muito mais afastadas. Tem muito verde, então aqui a região do Alentejo é uma região que tem muitos verdes, então quando você entra, você vai dar uma volta aqui pelo Alentejo, né? Você vê muitas casas de interior, você vê muito campo, muito verde, é um lugar muito bonito, muito tranquilo. Se você quiser morar um pouquinho mais afastado da cidade, você pode ter aquela tranquilidade de interior, mas mesmo assim tá bem perto de tudo para poder resolver, de mercado, de trabalho. Então eu gosto muito de Évora por isso, né? E pronto, essa é a minha história, né? Aqui de Évora já tem quase 1 ano que eu me formei aí no mestrado, terminei, graças a Deus. Foi uma ótima experiência, eu aprendi bastante. Évora foi muito importante para mim, posso dizer que foi um marco, assim, na minha vida, com certeza, sabe? Eu nunca imaginei que quando eu fosse sair de Dublin, eu fiz até aquele vídeo bem emocionada, né, da minha mudança, né, de como que seria essa minha vida. Eu lembro que eu ficava pensando, caramba, o que eu vou fazer numa cidade tão pequena, numa cidade que não tem praticamente nada. Quando eu cheguei em Évora, realmente nem shopping, não tinha muita coisa pra fazer, né? E eu não sabia que eu ia gostar tanto dessa vida, assim, mais calma, mais tranquila. E pronto, a Évora aqui me deu uma nova família, a Évora me deu meu marido, a Évora me deu muita coisa boa. Me deu muita coisa boa mesmo, muita coisa boa. Eu sou muito grata por essa cidade. Já digo logo que não ficaremos nela para sempre, já temos planos de mudanças que vocês vão saber aí para breve, mas não é porque eu não gosto da cidade. Eu acho que o mundo é muito pequeno pra gente estar preso em um só lugar. E eu sou essa pessoa mais aventureira, né? Eu acho que eu tenho um prazo de validade aí de 3 anos também. Mas brincadeiras à parte, se você tem vontade de conhecer uma cidade e de repente está considerando aí uma cidade para morar em Portugal, dê uma pesquisada em Évora. Évora tem muita coisa boa sim. Évora tem alguma oportunidade de emprego, não é tanto quanto as grandes cidades, mas
tem aí algumas coisas. E aqui no canal você encontra muitos vídeos falando um pouquinho mais sobre essa cidade. Se você quiser conhecer um pouquinho mais aí do meu dia a dia aqui em Évora, e de alguns principais lugares para poder conhecer, tem aí no canal. Se você colocar Évora aqui no canal, com certeza você vai encontrar vários vídeos e pode se aprofundar um pouquinho mais sobre aqui a cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da minha vida, dessa minha trajetória e de como que eu vim parar aqui em Évora. Se você gostou de saber, deixa o joinha. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder as suas dúvidas, tá bom? Então é isso, um grande beijinho pra você e nos vemos no próximo vídeo.